Olá, eu sou o Adriano Santos e você está no canal Central Partners, o novo canal para falar de canais e parcerias. Nesse primeiro conteúdo que a gente traz, a gente está se adaptando ainda, entendendo como funciona a luz, como funciona também as gravações, as edições, o próprio cenário, depois a gente melhora um pouco ele, o importante é o conteúdo, mas a ideia é semanalmente a gente trazer algum tipo de conteúdo voltado para canais e parcerias, para gestão, para engajamento, desenvolvimento, programa de canais. Então a gente quer com essa dinâmica trazer vários conteúdos aí que possam enriquecer aí o seu dia a dia na sua operação, tá? Primeiro momento a gente vai falar de engajamento, né? Porque normalmente a gente tem essa grande dificuldade de mensurar, de materializar o engajamento dos parceiros. Não é uma ciência exata, então não tem uma receita de bolo, então é muito importante que a gente, com boas práticas, traga aqui algumas alternativas para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, principalmente os gestores de canais, os gerentes de contas, executivos de contas, independente do nome, né? A nomenclatura ela não é importante, mas sim a finalidade, o objetivo daquilo que você exerce, tá? Nesse primeiro momento, a nossa ideia é trazer aqui o conteúdo para falar sobre plano de negócio. E por que que eu falo de plano de negócio? Mais recentemente, eu estou fazendo uma transição de empresas, né? E aí eu precisava repassar todas as construções, toda a metodologia, todo o processo que a gente executava com os nossos canais para novas pessoas. E aí, em um certo momento, eu fui falar sobre o plano de negócio. Então, por isso que eu trouxe esse tema, porque foi um tema recente que a gente se deparou. E eu achei bem interessante, porque às vezes as pessoas não têm essa visão de como que a gente faz um plano de negócio, como a gente engaja o nosso parceiro com combinados, não com cobrança de metas. Eu sempre falo que, e aí é muito da interpretação de cada um, né? Mas os canais a gente nunca pode cobrar uma meta. Primeiro porque eles são CNPJs, eles são empresários, eles são pessoas que têm vários negócios, que têm várias carteiras que trabalham ao mesmo tempo. Se a gente começa a cobrar de uma forma incisiva, incorreta, que não seja proveitosa, que a gente não ofereça nada em troca, acaba desengajando o canal, porque ele vai pensar, poxa, eu tô tentando vender, o pessoal só me cobra, eu fico numa pressão enorme, e não tenho ajuda. Então a ideia é justamente essa, é trazer essa leveza, mas ao mesmo tempo trazer também combinados, alinhamentos de expectativas. E é sobre expectativa que a gente vai falar nesse nosso encontro. As expectativas que a gente tem, as expectativas que o canal tem, e como que a gente pode abordar isso de uma forma leve para ele, de uma forma com conceito, com metodologia, para que ele entenda o que ele precisa fazer para chegar no objetivo que ele quer atingir, tá bom? Para isso, a gente tem 5 estratégias de plano de negócio, né? Então, a gente vai falar alinhamento de expectativa, que já repetimos algumas vezes no nosso encontro de hoje, definição de objetivos em comum, estratégia para atingir esses objetivos, acompanhamento contínuo e também responsabilidades claras. Por que que a gente fala de definição de objetivos em comum? Em alguns momentos, eu já fui muito tempo também gerente de contas, gerente de canais, já tive a minha carteira por muito tempo. E é muito legal que a gente não está falando aqui de CNPJs, a gente está falando de relacionamentos, de CPF para CPF. Então, eu como gestor de carteira e o parceiro como empresário, eles são CPFs no final das contas, né? Então, a gente tem que se relacionar, tem que ganhar confiança, tem que mostrar para ele que ele vai conseguir os objetivos dele, sendo o nosso canal, acompanhando o nosso desenvolvimento, confiando no nosso processo. Então, quando a gente define isso, é muito importante porque ele vira uma chave na cabeça dele, que ele pensa assim, poxa, eu consigo ter o apoio que eu necessito, porque parece muito simples, mas muitas das empresas não conseguem prestar o suporte e o apoio que o canal precisa para ter o sucesso. E quando a gente diz apoio e suporte, é realmente estar disponível para esse canal, dar um suporte técnico que ele consiga compreender e consiga também transmitir isso para o seu cliente, é dar o apoio comercial que ele precisa
E não é só criar um EAD de onboard, mas assim, é criar métodos de vendas que já existem daquele produto para que ele consiga replicar isso no dia a dia dele. Né? Então não é só aprenda sobre o sistema aqui e vá vender. Não, é como eu vendo, para quem eu vendo, qual é o meu ICP, né? Qual o tipo de abordagem que eu utilizo que eu tenho mais conversão. Então é um alinhamento muito estratégico também com o time interno que já executa há muito tempo isso, independente se é inbound ou outbound, né? Então a definição desses objetivos em comum é muito disso. E voltando na questão do tempo que eu era gerente de contas, esse relacionamento, essa afinidade, essa proximidade com o canal vai trazer sim a possibilidade de quando você, gerente de contas ou gestor de canais, tiver ali para bater a sua meta, faltando 2 contratos para fechar, para dobrar o seu salário, é trazer e ter a liberdade de falar para o canal assim, cara, eu sei que você já bateu aquilo que a gente combinou, eu sei que você já me entregou muito mais do que a gente já combinou, mas para que eu bata a minha meta, eu preciso de 2 contratos. Você não consegue me ajudar? Você vai ver que muito dessa virada de chave na cabeça do parceiro, ele vai se sentir reconhecido, vai se sentir importante dentro do processo e vai engajar cada vez mais, né? Então, na definição dos objetivos em comum, além do objetivo do próprio canal, eu quero ganhar 6 mil reais daqui 6 meses, por exemplo. Então, eu preciso fazer o que para atingir isso? Mas antes de falar das estratégias ali, como atingir esses objetivos, é também trazer para ele a importância que ele tem dentro da operação de canais e parcerias, dentro do departamento de canais. Se ele consegue entender a importância dele, ele vai também olhar a gente com olhos diferentes. Vai olhar a gente com muito mais carinho, muito mais reconhecimento, entender que ele é muito importante dentro desse processo todo, né? Então, é definir essas expectativas e aí as estratégias para atingir esse objetivo. Aqui é um tema bem importante. O porquê? Porque nas estratégias a gente vai mostrar para ele o que ele precisa fazer para atingir, por exemplo, esses 6 mil reais que eu dei de exemplo, né? Esses 6 mil reais em 6 meses, ele parece o fim do processo, né? O atingimento dessa meta, mas não é assim, fazendo de qualquer jeito que a gente vai conseguir trazer essa clareza para ele. Então, é realmente sentar com ele, fazer um plano de negócio, para que ele possa trazer esses 6 mil reais durante esses 6 meses, a gente vai ter que mostrar para ele o que ele precisa fazer. Então não é só olhar para o fim do processo, mas para a linha do tempo do processo. E o que ele precisa fazer? Para trazer 6 mil reais de recorrência, eu preciso, por exemplo, fechar 30 clientes. Nesses 30 clientes, eu preciso fechar 5 clientes por mês. Se a gente for dividir no semestre, cada mês, eu preciso fechar 5 contratos. Correto? Correto. Já temos um norte. Depois que eu entendo que eu preciso fechar 5 contratos, acabou meu trabalho por aí? Já está pronto o plano de negócio? Não. A gente, como gestor de canais, a gente precisa mostrar como ele vai fechar isso. De que forma ele vai abordar esses clientes. Então, vai ser outbound, vai ser inbound, vai ser como? Vamos supor aqui que a gente está falando do modo mais difícil. A gente está falando do outbound. Então, por exemplo, poxa, para eu fechar 5 clientes por mês, eu vou precisar falar lá com 20 clientes, ou seja, apresentar para 20 empresas, enviar 20 propostas, né, para que eu tenha 25% de conversão, que já é ótimo, né, mas esse é o nosso exemplo. E para que eu leve 20 pessoas para uma reunião, eu preciso falar com 100 clientes frios. Vamos supor que essa é a nossa taxa de conversão. 20% para reunião e das 20 reuniões a gente tem 25% de conversão, que vai dar ali entre 5 fechamentos, que é o que a gente calculou aqui na nossa meta. Olhando para isso, com 100 clientes, eu preciso, nesse todo, desses 6 meses, falar com 600 clientes. Eu, como canal, como parceiro, preciso falar com 600 clientes, 100 por mês. Eu consigo falar com mais ou menos aí, digamos, 25 clientes por semana? Vamos separar por semana. 25 clientes por semana, eu consigo falar com 5 por dia? Consigo falar com 5 por dia. Então, isso fica muito mais palpável para esse canal.
Logicamente, para que eu possa fechar 5 contratos, eu preciso fazer 20 apresentações. Cada apresentação tem 1 hora. Será que eu tenho 20 horas do meu mês para poder apresentar? Eu consigo falar com 5 clientes, mas eu tenho 20 horas para apresentar o sistema, e aí fica muito na reflexão com o canal de realmente, eu consigo fazer isso ou não, né? Eu tenho outros produtos que eu também represento, eu também tenho clientes que eu preciso visitar. Dentro dessas 20 horas que eu preciso apresentar todas essas demonstrações do sistema, dá praticamente metade de uma semana de trabalho, né? E se eu tenho mais 4 sistemas para representar? Se esse sistema não é o meu foco principal, como que eu vou gerir o meu tempo? Então é botar para ele, colocar para ele justamente esses cenários para que ele possa dizer, Adriano, consigo ou não cumprir com esses combinados, ou, poxa vida, 6.000 para eu atingir 600 clientes para falar com todo mundo, eu não consigo. Então vamos baixar esses 6.000 para 3.000? Então, em vez de 20 reuniões por mês, eu tenho 10 reuniões por mês, aí eu consigo. Então, essas estratégias são para realmente deixar muito claro quais as expectativas e qual é a realidade que esse canal vai ter que executar para chegar nos nossos objetivos. Então, essa estratégia de atingimento é justamente a isso. Uma coisa também bem importante não é só a questão de numerologia e ciências exatas, é também as ações que eu tenho que tomar. Ou seja, para que eu consiga 100 leads, eu vou contratar uma ferramenta de captação de leads, eu vou fazer um filtro por KNAI, eu vou fazer alguma coisa voltado para, sei lá, um evento, eu vou participar de algum tipo de feira, eu vou fazer algum tipo de webinar. Então, essas ações que ele vai ter também para captar esses 100 leads por mês, também é muito importante que o próprio gestor de canais possa abrir os olhos dele para que ele possa entender o que ele precisa fazer. Entende? Então é isso, né? Então a gente já alinhou as expectativas, já fez a definição de objetivos em comum, já alinhou também as estratégias de atingir esses objetivos, agora a gente vai falar do acompanhamento contínuo, que é muito importante. Não adianta você chegar no final do 5º mês e falar assim, poxa, a minha meta era de 30 clientes, mas eu não consegui. O que eu faço para atingir os outros 20 clientes em um mês? Não vai acontecer. Mas se eu, como gestor desse canal, consigo ter ali um alinhamento, consigo ter um forecast quinzenal, mensal com ele, eu já vou ter a perspectiva daquilo que ele já está atingindo. E se ele não está atingindo, a gente consegue minuciosamente, em detalhes, entender se ele está fazendo, por exemplo, aqueles 100 contatos que a gente combinou com ele. Se ele está cumprindo, poxa, a gente tem que ver como está sendo esses contatos. Qual a forma de abordagem? Qual é o pitch de venda que ele está utilizando? Então você vê que a gente vai entendendo que cada detalhe que a gente está atingindo aqui, ele tem subdetalhes, ele tem alocações ali para a gente chegar no detalhe específico para corrigir e ele voltar para os trilhos. Então é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento contínuo desse canal para que a gente possa entender se ele não está atingindo é por culpa dele, ou por culpa do processo, ou por algo que ele está fazendo que está sendo mais automático do que inteligente na abordagem dele. Então é justamente isso também que a gente vai trazer nesse acompanhamento contínuo. E o quinta estratégia do plano de negócio que a gente traz nesse vídeo de hoje seria as responsabilidades claras, que é basicamente tudo que a gente falou nos outros 4 tópicos, né? Que é justamente alinhamento de expectativa, definição de objetivos, estratégias, execução, acompanhamento contínuo. Então, todas essas responsabilidades a gente vai colocar para ele e quem que é o responsável por fazer isso? A minha responsabilidade é analisar se você está abordando da forma correta, se você está cumprindo com o nosso combinado. A do canal é fazer todas essas captações, essas prospecções. Então, é muito interessante também deixar uma matriz de responsabilidade onde ele consiga olhar qual que é o objetivo que ele tem, mas qual que é a responsabilidade dele em todo este processo, em todo esse plano de negócio. Então, como a gente deve fazer esse modelo? Proposta clara de valor, a gente tem que colocar as comissões visíveis para que ele entenda que realmente ele está conseguindo acompanhar, ele está conseguindo ter até uma performance melhor ou dentro do esperado para que ele possa também reinvestir na operação dele.
A construção contínua, que eu venho ser repetitivo aqui, é olhar se a gente está fazendo do nossa parte também o que foi combinado, né? Eu vou te ajudar nessa ação, eu vou te ajudar a montar um webinar, eu vou te ajudar a prospectar num evento. Então, nós como fabricantes, como software house, a gente também está fazendo isso. Os executáveis, né, que esses planos de ações e matriz de responsabilidade, e o compromisso mútuo, né? Então a gente volta e compromete, traz aqui o compromisso com você de trazer esses resultados que você nos passou. Então é um modelo simples, né? Então a gente, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar aqui esse modelo. Só comenta aqui no vídeo para que eu possa me manda ali certinho o que você necessita, mas a ideia é trazer um modelo simples de plano de negócio, onde tenha os meses de atingimento, a quantidade de novos clientes, o ticket médio, a receita recorrente que você vai ter e até os serviços, ou seja, a gente também consegue agregar mais para o canal se ele tem ali, deixa que o canal vai fazer a implantação, por exemplo. Nós, como fábrica, vamos capacitar ele para que ele possa fazer essa implantação e também possa rentabilizar o seu negócio. E também é muito importante nesse plano de negócio, e também a gente pode colocar um plano mais completo, então, quantos leads eu preciso falar, quantas reuniões eu preciso fazer, quantas propostas eu preciso enviar até os 5 fechamentos que a gente deu o exemplo aqui nesse vídeo, mais os planos de ação. Então, eu vou enviar, por exemplo, 3 e-mails, 2 mensagens de WhatsApp, uma comunicação aqui de parceria. Eu vou, por exemplo, entrar em contato com contabilidades, que pode ser indicadores de negócio, né? Que pode ser promotores, né? Como finders da minha operação, para que eu não tenha que falar 100% com leads frios. Eu vou, por exemplo, participar de campanhas ali de incentivos para esses indicadores. Vou trazer um SDR para me acompanhar e para fazer esses agendamentos, para que eu não precise de tanto tempo nessa operação. Então a gente tem N ações que a gente pode fazer para também mostrar para o canal que ele também tem alternativas e também formas diferentes de trazer esse resultado. E aí ele consegue ter várias variantes ali para trazer leads, para trazer qualificações, para que ele possa ter o sucesso dele. Então é isso, pessoal, com objetivos simples, claros, pode ser numa planilha, pode ser algo muito simples que seja visual para que vocês possam fazer o acompanhamento, para que vocês possam lembrar dos combinados. Vocês logicamente vão ter o resultado ali, tudo é processo, tudo é execução, tudo é acompanhamento, e vocês vão ter logicamente algo que vá trazer resultados aí para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, comentassem. A gente está nesses primeiros pilotos aqui, entendendo a dinâmica certinho, mas a ideia é trazer conteúdos de canais de parcerias, principalmente de tecnologia do nosso país, tá? De software principalmente. Sabemos que hoje a gente tem uma carência muito grande, né? Pouquíssimas pessoas trazem esse tipo de conteúdo, pouquíssimas comunidades, né, trazem esse tipo de conteúdo, então a ideia é trazer para o YouTube para que a gente também possa compartilhar, né, espalhar mais como funciona. Hoje em dia a gente tem uma carência muito grande de mão de obra na nossa área. Parece muito simples, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra no detalhe, na complexidade, não é tão simples assim, tá bom? Eu sou o Adriano Santos, esse é o canal Central Partners. Um grande abraço e até o próximo vídeo.